mais um início de oração. E hoje, antes de começar a ouvir essa oração, deixe seu like, ative o sininho de notificação e também bora fazer a nossa oração. Querido Deus, quero que abençoe a minha família e também os meus amigos e os meus primos. E solta a vinheta! Hoje, né, é um dia muito especial, né? Oração de criança, gente. A gente se emociona, né? Eu já devo dedicar hoje o nosso canal, né? Todos os professores, eles que ensinou, nos educou, ajudou os nossos pais a nos educar. Porque a educação começa em casa e vai para a escola e o professor tem um dom, isso é um dom, né? De ensinar. E também por todas as famílias do Brasil e do mundo, né? Principalmente as pessoas que vivem sofrendo sofrimento, né? Na guerra, no Afeganistão, né? Que eu fiquei emocionada quando eu vi Dia das Crianças, a reportagem, uma reportagem que me emocionou muito e me entristeceu. Por quê? Crianças, né? Sofrendo, pais sofrendo, mães sofrendo. Eu peço um apelo à ONU, a nossa que olhe para esses países que vivem em conflito, de guerra, né, sem paz, e as famílias presas, sem educação, né? Eu vi também uma professora, né, que lá não pode nem ela sair às ruas, mas ela falando, né, ela era professora e ela saía nas ruas, mesmo com medo, mas se enfrentava, né, com aquela alegria, e aquela alegria que ela andando nas ruas com risco de ser perseguida, né? E então, gente, a gente só tem de orar e pedir por todas essas pessoas. O Brasil também está, muita gente passando necessidade, fome, né? O canal já está se preparando para a gente fazer a ação do Natal, né? Eu já estou andando nos comércios para ver se eu me cadastro no canal, para a gente já se preparar para o Natal. O Natal está chegando, vai chegar novembro e chega dezembro. Então você que está me vendo, se pode ajudar, só entrar em contato com o nosso canal, né? E vamos começar com uma oração muito linda. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviais o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a gente vai para o nosso salmo, né? Que o nosso salmo é muito lindo, gente. E ele fala: Deus defendeis dos inimigos. Os inimigos, a gente... no coração a gente sente muito, porque o nosso inimigo é os seres humanos que vivem do mal, né? Como nesses países em guerra, praticando o mal aos seres humanos, com a guerra, né? E os nossos políticos que não tá vendo o nosso país como deveria. Tanta criança passando fome, passando a miséria, né? A gente deve agradecer a Deus. Quem tem o pão de cada dia na sua casa, você agradeça mais. E olhe ao seu redor, porque tem lugares que tem pessoas passando fome. E isso é muito preocupante. Entendeu? Então vamos lá para o nosso salmo. Deus
muito extenso, a gente não terminou, né? Levantai-se testemunhos, violentas pergunta, coisas que eu ignoro. Restitui-me o mal pelo bem. Minha vida está desamparada. Deus, defendei dos inimigos. Deus, defendei dos inimigos. Quanto a mim, quando eles estava doente, viste-me com pano de saco, com jejum humilhava minha alma, e minha oração retornava sobre o meu peito. Deus, defendei dos inimigos. Deus, defendei dos inimigos. Vocês que estão me escutando, falem você mesmo. Deus, defendei dos inimigos. Nós vamos ler Mateus, né? Que fala do semeador, né? O discurso, né? O reino em parábola. Jesus falava em parábola. E hoje nós vamos ler o capítulo 13, o versículo que vai do 1 até o 9. Nesse dia Jesus saiu a casa e sentou-se à beira do mar. Grande multidão se reuniu em volta dele, por isso entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé. Na margem, Jesus falou muitas coisas em parábola. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à terra, à beira do caminho. As aves foram e a comeram. Outras partes caiu entre as pedras, e onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se, e não tendo raiz, secou. Outras partes caiu em terras, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras partes, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram, em outras secaram. E outras 60 e outras 30. Quem tiver ouvido, ouça, né? Vou ler até mais uma vez, né? Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100 e outras 70 e outras 30. Que tiver ouvido, ouça. Essa foi a palavra de Deus hoje nesse momento. Então, gente, essa leitura ela é muito importante. Porque Jesus, ele falava em parábola. E é um mistério, né? Que Jesus, ele falava em parábola para a gente decifrar sempre esse mistério, né? Porque ele dava sempre o que a gente fala de um exemplo. E ele falava em parábola, né? Fala de três tipos de terreno, né? Uma terra, ele jogou a semente, né, na terra.
ficou algumas sementes, umas as árvores comeram, e as outras, como a terra não era funda, elas cresceram e morreram, porque não tinha como enraizar. A outra caiu no meio dos espinhos e o espinho veio e sufocou. A outra caiu em terras boas e afloresceu e deu bons frutos. Então, gente, Jesus fala em parábola e em nós em exemplo que isso traga em realidade para a nossa vida. Porque nós temos de plantar frutos bons. Nós vamos plantar um fruto com espinho, um fruto que não vai florescer. Você que está me escutando, você se reflita qual é o fruto que você está produzindo. Quando nós fazemos uma boa obra, uma boa missão, Jesus, Ele está vendo, não precisa nem você falar. Ele te escuta no seu coração. Você está passando por um momento difícil na família, né? Tantas famílias destruídas, né? No nosso Brasil pela droga, pelo álcool, com tantas coisas. E a gente vê aí pela fome, né? Porque a gente lembra que muitos anos atrás, muitos anos atrás, que foi na década de 15, eu via meus avós falar que morreram muita gente de fome, de peste. E hoje, gente, a gente vê outros países, vê esses países no Brasil. A gente não quer nem mais assistir jornal, porque vê tanta... Eu mesmo não gosto de jornal. Porque você vê tanta destruição de uma família, de um pai de família, de uma mãe, dos filhos, que você dói no coração e na alma. Meu irmão, a gente tem de orar uns pelos outros. O que Deus quer, o fruto bom, é aquele que a gente ora um pelos outros. Jesus quer que nós enxergamos com os olhos de Jesus. Eu gosto de ver as histórias as pessoas que foram Francisco de Antônio, São Francisco, Santo Antônio, outras histórias dos mártires, porque se você vê a história daquela pessoa que passou pela terra e evangelizou o povo e deixou tudo para evangelizar, você for estudar e aprofundar o assunto, ver as histórias dos mártires que morreram pela causa da igreja, foi perseguido pela própria igreja católica, você vai ver a diferença. Não mudou muito do passado para o presente, não mudou muito. Tem lugares que está passando por os mesmos momentos, muitas perseguições, quem pratica o bem, né? A gente vê políticas, a gente fala de política, falamos de políticas públicas. Por quê? Deus, desde o início do mundo, quando Deus dividiu, que a gente já leu aqui, dividiu os discípulos, era um tipo de política para eles saírem pregando. Hoje nós falamos de políticas públicas, que mudou só o nome também, né? Um pouco. E quem pratica o bem favorece a população, né? Com as obras boas. E quem faz politicagem, né? Que eu falo isso de politicagem, que faz o mal, não defende o seu irmão, não defende uma categoria, como hoje o dia do professor, né? Não defende, nega direitos. Essa pessoa, ela não está produzindo os frutos bons. Se nega direitos. E nós, claro que nós temos os nossos deveres também. Mas fica o meu apelo, né? E a compreensão de todos. Que nós vamos produzir essa terra boa que Jesus diz, né?
produza bons frutos. Eu vou encerrar, né? Encerrar esse momento que Jesus no interior de cada um de vocês que me escuta, no meu, na minha família. E eu vou dar o meu tchau, né? Mais um saúde e oração. E peço que vocês reflitam muito em casa. Leia essa leitura, veja como você está, como está esse fruto que você está produzindo. Então, gente, até um saúde e oração.